Nós vamos falar sobre bons e maus condutores de calor. Nós já aprendemos que a transferência de calor ela acontece do corpo que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. Essa transferência, né, essa passagem de calor sempre é nessa sequência, nessa ordem, daquele que tem mais temperatura para aquele que tem menos temperatura. A partir desse princípio, então, do calor, a gente vai entender que existem alguns materiais que deixam essa transferência acontecer com mais facilidade e outros que impedem que essa transferência aconteça, né, que dificultam essa transferência. E aí nós vamos ver que os materiais que deixam esse calor, que deixam essa transferência acontecer com facilidade de um corpo para outro, eles são chamados de bons condutores de calor. Ou seja, eles facilitam esse processo, essa transferência, essa passagem de calor de um lugar para outro. Quais são exemplos de materiais bons condutores de calor? Então, nós temos aqui 3 exemplos: o alumínio, o ferro e o cobre. A professora colocou alguns objetos feitos desses materiais, né, para que vocês possam entender melhor. Vamos começar pela panela. Essa imagem aqui tem aí no livro de vocês também. Uma panela feita de ferro. Se vocês observarem na casa de vocês, muitas pessoas têm esse tipo de panela. Como o ferro ele deixa o calor passar com facilidade, o que vai acontecer? Quando uma panela dessas é colocada no fogo, o calor lá fornecido pelo fogo passa pela panela e vai diretamente ao alimento que está ali dentro, fazendo com que o alimento cozinhe com mais facilidade e mais rapidamente. O problema de uma panela feita totalmente de ferro como essa daqui, são esses cabos aqui que elas possuem, né? Como esse material deixa o calor passar com facilidade, toda a panela vai se aquecer. Então tem que tomar cuidado quando os cabos são feitos do mesmo material, porque ele também vai se aquecer conforme a panela inteira, né? A mesma coisa com a colher de alumínio. A gente usa a colher para mexer os alimentos que estão na panela. Esses alimentos estão quentes, né? O calor também vai passar desses alimentos para a colher com facilidade. Claro que se ela for feita desse material que a professora está falando agora. Aí o que acontece? A gente esquece essa colher dentro da panela por alguns minutos que seja. Quando a gente vai pegar de volta, a gente já corre o risco de queimar a mão. Por quê? Ela recebe esse calor da panela com facilidade, deixa passar por toda ela, aquecendo toda a colher. E aí, se a gente põe a mão, a gente pode queimar. O mesmo acontece com o cobre, que também é um tipo de metal, que também é um bom condutor de calor. Aí, a gente tem materiais que já dificultam essa passagem de calor. Eles não deixam o calor passar, ser transferido com tanta facilidade. Então, eles são chamados de maus condutores de calor. Eles não deixam o calor ser conduzido por eles com facilidade. E também eles são chamados de isolantes térmicos, ou seja, eles isolam o material, né? O que está sendo guardado neles, por exemplo. Eles não deixam o calor nem entrar e nem sair, dependendo do caso em que eles forem usados. Então, vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui a lã, a madeira, o isopor e o plástico. Vamos lá para alguns exemplos práticos no nosso dia a dia. A lã. Aqui nós temos, então, meias feitas desse material. A professora já tinha falado com vocês no vídeo passado sobre essa questão dos casacos que nós utilizamos nos dias mais frios. O que eles fazem? Eles isolam o nosso calor, né? O calor que nós temos no nosso organismo, eles não deixam com que esse calor seja transferido para o ambiente que está numa temperatura menor. Então, a meia de lã, ela faz o mesmo processo. Você coloca lá no seu pé, ela não deixa o calor do seu organismo passar para um ambiente que está numa temperatura menor, mantendo, então, o seu corpo aquecido. A madeira. Aqui nós temos um objeto que é a colher feita de madeira. Muitas pessoas usam esse objeto para mexer os alimentos que estão sendo cozidos, que estão numa temperatura maior. Por quê? Porque a madeira ela dificulta a passagem do calor. Então, mesmo que você esqueça a colher dentro da panela por alguns minutos, quando você voltar lá para pegar na colher novamente, ela não vai ter se aquecido
e aí ela não vai queimar a mão de ninguém. Então muita gente usa a colher de madeira para mexer os alimentos, para preparar os alimentos. Depois a gente vem com o isopor. Aqui a gente nota vários objetos feitos de isopor. Esses objetos aqui geralmente são usados para guardar alimentos. Nós temos marmitas, né? Aqueles isoporzinhos que geralmente os locais que vendem comida têm. Então, o que que acontece? Como ele dificulta a passagem do calor, o alimento que está quente ali dentro não perde esse calor para o ambiente fora, né? Não esfria, vamos dizer assim. Aí, por isso que a gente usa muito o isopor. E o isopor também é usado para manter geralmente são usados para bebidas, né? Para manter na temperatura mais fria. Coloca-se o gelo, coloca a bebida e o que que acontece? O calor de fora do ambiente não entra na caixa térmica, né? Porque ele não consegue passar pelo isopor com facilidade. Ele até passa, mas demora muito mais tempo, mantendo então as bebidas que estão lá com o gelo geladinhas por um longo período de tempo. E aqui a gente tem então o cabo plástico de uma panela. Por que que geralmente as panelas são feitas de alumínio ou de ferro, mas possuem o cabo de plástico e muitas vezes até mesmo de madeira? Porque o plástico, assim como a madeira, ele não deixa o calor passar por ele com facilidade, né? Ele dificulta a passagem do calor. Então o calor da panela não passa pelo cabo, dificulta essa passagem, não aquecendo, e aí a pessoa que está preparando o alimento, ela pode segurar no cabo para poder mexer os alimentos sem queimar as suas mãos. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público.
É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Esse é o efeito estufa, que aumenta desproporcionalmente a temperatura, dando origem ao aquecimento global. Ai, Rex, muito obrigada por ter me lembrado de passar o protetor. Mas você estava falando de aquecimento global, mudança de clima no planeta. Nossa, que confusão toda é essa? Confusão nada, Dinah. Isso é um assunto muito sério. A gente pode dizer que aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra. E esse fenômeno tem preocupado cada vez mais os cientistas. E aí, Rex, o que acontece com o planeta Terra? Ele vai ficando cada vez mais quente? Isso mesmo, Dinah. E esse calor todo pode alterar o período de chuvas e secas em várias partes de nosso planeta. Para entender melhor o que é aquecimento global, fui conversar com um especialista do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É mais ou menos por aí, Rex. Mas deixa eu explicar melhor por que a temperatura do planeta está aumentando. Naturalmente, a nossa atmosfera tem alguns gases em pequena quantidade, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, o vapor d'água. E esses gases têm uma propriedade fundamental. Eles retêm o calor próximo da superfície. Se a nossa atmosfera não tivesse esses gases, o nosso planeta estaria totalmente congelado, uma imensa bola de gelo. A temperatura seria menos 18 graus negativos. O que esses gases fazem é chamado efeito estufa. Eles aquecem a superfície do planeta e propiciam até a existência da vida na superfície. O que acontece é que nos últimos 200 anos, as atividades humanas geraram muito desses gases que vão para a atmosfera. Queima da gasolina, do petróleo, do gás natural, do carvão, queima de florestas. Tudo isso faz com que a quantidade desses gases na atmosfera esteja aumentando, ano após ano. E o que esses gases fazem? Aquecem o planeta, aquecem a superfície. É esse aquecimento muito rápido, principalmente nos últimos 50 anos, a temperatura já subiu quase 1 grau centígrado. É esse aquecimento muito rápido que nós damos o nome de aquecimento global. E esse aquecimento é muito preocupante.